Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 5º ano do Colégio Emaús. 5º ano, dando sequência então aos nossos estudos de Terra e Universo, né? Estamos falando aí sobre a astronomia, o estudo dos astros, os corpos celestes, tá? Vamos lá para a página 146, né? Aprendendo um pouquinho sobre a gravidade agora. Bom, gravidade ou força gravitacional. A gente vai entender, pessoal, vocês vão estudar com mais profundidade lá no 7º ano, depois, entender que gravidade é um tipo de força, tá? Por isso que é comum encontrarmos aí este conceito de força gravitacional. É uma força que existe, tá? Geralmente os físicos estudam este conceito e que mantém a atração dos corpos atraídos. É interessante também quando a gente está falando de estudo da astronomia, os astros, quando a gente está falando corpo aí na ciência, não se remete a um corpo humano, tá? Quando vocês veem um corpo, não necessariamente vai ser um corpo de uma pessoa, mas sim pode ser algo, tá? Como por exemplo, um corpo celeste. Pode ser uma estrela, pode ser um planeta, tá? Um corpo na física pode ser um objeto que vai existir atração, tá? Então, os corpos celestes, tá? Ou seja, nos planetas, existe força gravitacional, ou seja, existe gravidade. Eles mantêm objetos, né, outros corpos celestes, tá? Objetos não, outros corpos celestes próximos a ele, tá? Sempre atuando por uma força gravitacional. Trata-se de uma força de atração que surge entre todos os corpos que possuem massa, né? Então, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso daí na nossa videoaula. Então, corpo vai possuir a força gravidade, pois este corpo sempre existe massa, tá? E essa força gravitacional, pessoal, essa força de atração, a gente consegue observar, passa até despercebido por nós, mas é muito comum, tá? Acontecer isso na natureza. Percebam que, vejam só, um quarto antigo, tá? Que ele não é limpado, tá? A pessoa não vai fazer uma limpeza desse quarto, desse cômodo, por um certo tempo, vamos supor, 10 dias, que esse quarto ele não é varrido, não vai alguém ali fazer uma limpeza, não passa um pano, não retira ali aquela poeira. O que acontece? Começa a acumular poeira, né? Por isso que é sempre bom limpar semanalmente, né? Ou pelo menos todos os dias, e passar um paninho, passar uma vassoura. Detalhe quando nós não limpamos a nossa casa, acúmulo de poeiras, de partículas, tá? E com o tempo elas vão acumulando, tá? Pessoal, geralmente em porão, não são todas as casas que tem porão, mas uns cômodos que guardam ferramentas, uns bolos de sujeira, não é mesmo? Mas, Renan, não estou entendendo relacionar o estudo da nossa aula com este exemplo. A força de atração entre partículas, pessoal. Poeira, tá? Essas poeiras são partículas extremamente pequenas que possuem massa. Então, quando um cômodo não é limpado, né, não retira essas poeiras, elas vão se acumulando, então forma aquele bolo de sujeira, né? É comum justamente por existir esse fato de atrair, então partículas, né? Corpos atraem corpos, pois eles possuem massa, tá? Por exemplo, o planeta Terra. O planeta Terra é extremamente grande, possui uma enorme massa. Então ele vai atrair também outros corpos, obviamente. Como o principal que ele atrai é a Lua, um corpo bem menor do que ele, um corpo celeste bem menor do que ele, né?
e que mantém essa lei da atração, ou lei da gravidade, ou força gravitacional. Então, quando a gente está falando de gravidade, é sempre bom a gente entender também esse processo de atração, que nada mais nada menos do que atração, né? O planeta Terra é extremamente grande, possui massa, e se possui massa, possui força gravitacional. E eles mantêm atraídos tudo aquilo que está no planeta Terra, fica atraído no planeta Terra. Tá bom? Então, isso é a força gravitacional. Um corpo que possui massa e mantém a ele tudo preso a uma força de gravidade atrativa. A força gravitacional é uma força atrativa que surge entre todos os corpos com massa, mesmo aquelas poeirinhas, pessoal, né? Coisas que estão acumuladas em cômodos, em casa, começa a juntar, né? E se não limpar, fica com aquele bolo de sujeira. O planeta Terra, por exemplo, é capaz de atrair os corpos ao seu redor em direção ao centro por causa do seu campo gravitacional, força gravitacional. A gravidade é uma força entre quaisquer objetos com massa, como a Terra e o Sol. A gravidade aumenta à medida que a massa dos objetos aumentam e diminui com a distância. Essa é a força que mantém os objetos em órbitas aí no planeta Terra. Renan, tamanho? Sim. Então vamos lá. O Sol tem força gravitacional? Tem campo gravitacional? Sim. O Sol tem. Tanto que existem vários planetas que giram em redor dele, né? Então olha essa força de atração aí, né? Então o campo gravitacional do Sol, a força gravitacional do Sol é imensa, porque ele é imenso. E a gente não aprendeu que a gravidade ela é proporcional, né? Ela é resultado da massa do corpo, né? Então o Sol é um corpo, sim, um corpo celeste extremamente grande que mantém ao redor dele ali, ó, vários outros planetas circulando ele, né? Mercúrio, Vênus, Terra e entre outros aí que a gente já viu. Então o Sol também tem, como também a Lua. Geralmente a força gravitacional é muito pequena e só pode ser percebida nos casos em que pelo menos um dos corpos possui uma massa muito grande. Ela é pequena, né? Ou seja, que de fato a gente não consegue sentir, a gente não sente que está sendo atraído para a Terra, né? Mas ela é de acordo com o tamanho daquele corpo. Como a massa de uma estrela ou de um planeta, neste exato momento você está sendo atraído por todos os objetos ao seu redor, mas essas forças são tão fracas que você não percebe. É aquela questão da poeira, pessoal. Tudo que tem partículas, né, tem massa, são atraídos. Se você tentar pular o mais alto que conseguir, mesmo que se esforce muito, não conseguirá passar de uma determinada altura simplesmente porque a Terra puxa você constantemente para baixo, tá? Aí, como a Terra é extremamente gigante, né, em relação a você, a Terra é grande? Sim, só que em comparação ao Sol ela é pequena, só que em comparação a você, ela é extremamente grande. Então aí a gente somente consegue sentir, né, pelo fato da Terra ser grande. É aquela sensação de estar caindo. Vai pular num prédio de 20 andares para você ver. É a queda livre, força gravitacional. É a Terra te atraindo para o centro dela. Então podemos dizer, a força de atração gravitacional depende das massas dos corpos envolvidos. Enquanto maior a massa, maior será a força de atração existente entre eles. Ninguém sabe de fato qual é a origem dessa força gravitacional, como que ela iniciou, como que ela existe. Somente entendemos o seu funcionamento. Quanto mais distantes estiverem os corpos, menor será a força de atração entre eles. Todavia, mesmo os distantes, a força de atração entre o Sol e todos os planetas do Sistema Solar é suficiente para mantê-los em órbitas regulares. Tá? Então, o Sol, mesmo distante da Terra, ele mantém essa força gravitacional ali atuando, porque ele é extremamente grande. Tá? Então,
não só o planeta Terra, né, mas todos os outros planetas que giram ao redor do Sol, tá bom? Então, a força da gravidade é capaz de acelerar os corpos em direção uns aos outros. Por exemplo, por que o planeta Terra não se choca com o Sol? Porque ele está em órbita, ele tem uma camada ali de uma parte, né, uma força gravitacional atuando, tá? Só que o planeta Terra também é relativamente grande, então para aproximá-lo do Sol, né, aproximá-lo para a Terra do Sol, ele estaria que estar mais próximo, tá? Para ficar ali constante, para acelerar em direção ao Sol, né? Eles não se chocam por o planeta Terra já existir uma órbita que é definida direitinho de acordo com o tamanho do Sol e o tamanho do planeta Terra, tá? A aceleração é chamada de gravidade. Ao nível do mar, a gravidade terrestre é de aproximadamente 9,8 metros por segundo. Metros por segundo ao quadrado, ou seja, qualquer corpo solto a essa altura é atraído em direção ao centro da Terra com uma velocidade que vai aumentar, vamos arredondar, 10 metros por segundo, tá? Então aí no caso, se a gente pula de um avião, a força da gravidade vai atuar, né? E a sua velocidade vai estar aumentando. Passado cada segundo, né? Você cai 10 metros. Em direção ao centro da Terra com uma velocidade que aumenta 10 metros a cada segundo em queda, ou seja, quanto maior for o tempo que o corpo levar para cair, maior será a sua velocidade no momento em que ele chegar ao Sol. Assim, se não levarmos em conta o atrito com o ar, todos os corpos que caem a nível do mar possuem uma velocidade aumentada em aproximadamente 10 metros por segundo a cada segundo. Aí estamos arredondando para ficar mais fácil, né? 9,8 metros, mais 10 metros por segundo, tá? É a aceleração, ou seja, a gente pula de um avião, né? De um pico, de uma montanha, a força da gravidade começa a atuar, né? A gente começa a cair, o corpo começa a cair e acelerando, ou seja, aumentando aí a sua velocidade, o tempo, aumentando o tempo que ele vai cair, né? Olha só, ele pula 10 metros por segundo, passa um segundo, caiu 10 metros, 2 segundos, 20 metros, 3 segundos, 20 metros, tá? É chamado também de aceleração. Aí mostrando também exemplos dos meteoros, por que eles caem na Terra, né? Os meteoros, depois meteoritos, justamente pelo fato da força da gravidade, atuando aí, né, em todos os corpos que estão fora do planeta Terra. Então, tudo aquilo que está do lado de fora acaba sendo atraído. É claro que é raro isso acontecer, né, justamente porque só vai acontecer um meteoro, um meteorito entrar na atmosfera terrestre se ele estiver muito próximo. Lembram que a gente falou que a força da gravidade, a distância vai interferir? Se ele está muito distante, ela não vai ser atraída. Se esse corpo está muito distante, ele não vai ser atraído. Mas se ele passar muito próximo, sim, ele vai ser atraído, tá bom? Então os meteoritos, meteoros e meteoritos só ocorrem, né, quando esse corpo celeste passa muito próximo da atmosfera terrestre, tá bom? No caso dos satélites artificiais, eles nunca podem ser levados para muito distante, porque senão eles vão perder o satélite, né, artificial lá. Eles têm que ficar em órbita, assim como a Lua está em órbita com a Terra. Então eles têm que ir só até certa distância, porque ele vai ficar girando, né, ao redor do planeta Terra, orbitando o planeta Terra. Aí umas escalas para a gente entender o tamanho dos planetas, né? Temos aí a Terra, bem grande, bem próximo do tamanho de Vênus, Marte, Mercúrio e Plutão, que nem é mais considerado um planeta, né? Planeta não.
Qual que possui a maior força gravitacional? A Terra. Em uma escala menor, agora em uma escala maior. Olha a Terra aqui, ó. A Terra e Plutão quase que não dá para a gente ver. Aí, Urano, Netuno, Saturno e Júpiter. Qual planeta possui a maior força de gravidade? Júpiter, porque a massa dele é muito maior. Ele é extremamente grande, por isso a sua força gravitacional é também muito grande. Algumas curiosidades em relação aí aos planetas, né? A força da gravidade. Tudo bem? Dá um tempozinho aí para a sua leitura. Façam a experiência da página 145. As questões de 1 a 8. Tudo bem? 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Questões muito simples para a gente resolver na próxima videoaula. Bons estudos, até a próxima e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.